Nossos cumprimentos a todos os que nos ouvem. Estamos retornando ao trabalho que temos com esse compromisso da tarefa de divulgar a doutrina e vamos hoje abordar o tema pensamento e saúde. É um tema muito atual, muito presente hoje em dia devido ao momento inclusive que estamos passando, mas nós vamos perceber que é um fator importante na nossa saúde. É o pensamento. No livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado pelo Chico Xavier, André Luiz conta o episódio de um rapaz que chegou bêbado em casa e passou a discutir com o pai. A discussão ficou tão acalorada que em determinado momento o rapaz desferiu um tapa no rosto do pai. E o pai, profundamente magoado, proferiu pesadas palavras de condenação contra o filho, dizendo que aquele braço se tornaria tão seco como um graveto. O rapaz saiu cambaleante de casa, mas na sua mente ainda ecoavam as palavras de maldição do seu pai, e ele, atordoado com o sentimento de culpa, ao tentar pegar um bonde, na época o bonde era uma condução muito presente em São Paulo, ele caiu sobre os trilhos e teve aquele braço decepado. O rapaz não desencarnou, mas passou a viver tão impressionado com a praga que o pai lhe desejou e com o que aconteceu com o braço perdido no acidente, que quando ele desencarnou muito mais tarde, chegou no plano espiritual, em estado deplorável, ele percebeu que aquele braço realmente havia secado. Então nós perguntamos, será que existe maldição? O que será que André Luiz quis dizer com esse caso que ele narrou? Hoje, portanto, nós vamos falar sobre o poder do pensamento. Na escala evolutiva dos seres vivos, todos os seres vivos evoluem, o pensamento racional, no nosso pensamento, o pensamento do ser humano, é uma conquista muito recente. O ser humano surgiu há cerca de 6 ou 7 milhões de anos atrás, ao passo que a vida no planeta data de mais de 3,5 bilhões de anos. O pensamento foi o ponto de partida de todas as relações humanas, desde as invenções mais simples, como a roda, por exemplo, até as invenções mais complexas. Todas essas realizações decorreram do quê? Do pensamento criador. De modo que todo produto da cultura humana sempre tem origem no pensamento. Até hoje a ciência não sabe o que é o pensamento. Nem pode saber, não tem condições. Ela não conhece a natureza íntima. É que a ciência ainda não dispõe de instrumentos para captar o pensamento. E para todos os efeitos, o pensamento continua sendo uma coisa abstrata, algo invisível, que ninguém vê, mas que existe. Veja que interessante. Ninguém vê o pensamento, mas o pensamento existe. Está mais do que provado que ele existe. O progresso da civilização demonstra que não há nada tão concreto no caminhar da humanidade quanto o pensamento. Nas suas obras, Allan Kardec deixa claro que o pensamento é a maior força do mundo, porque é a origem de todas as criações, de todas as nossas realizações em qualquer época da humanidade. No entanto, os espíritos têm revelado que o pensamento é muito mais do que nós podemos imaginar. Aí vem a revelação espírita. Ele é o liame que nos liga uns aos outros, mesmo os encarnados. Os encarnados com os desencarnados, os encarnados com os encarnados. Os desencarnados com os desencarnados. Que nos liga com a espiritualidade, com Deus.
O pensamento é tudo, afirma Kardec. Guimarães Andrade dizia que o pensamento é a maior força do mundo. E nós, no dia a dia da nossa vida, pensando 24 horas por dia, não damos atenção a isso. Talvez não consideremos a importância do pensar. Houve um filósofo na história da filosofia, foi René Descartes, que partiu do seguinte princípio: penso, logo existo. Ele coloca o pensamento antes da existência. O pensamento como causa da existência. Por isso, quando nós fazemos uma prece, uma oração, que se manifesta por palavras ou por gestos, às vezes por cultos, adorações, estamos colocando o pensamento em movimento. Mas o que vale nessa oração, nessa prece, nesse culto, não são propriamente os cultos em si, ou os apetrechos que nós utilizamos para envolvê-lo, mas sim o que se passa no íntimo do nosso ser. O pensamento é o atributo fundamental do espírito. Quando nós falamos em pensamento, vejam bem, quando nós falamos em pensamento, estamos nos referindo a tudo que o pensamento pode produzir. Por exemplo, imaginação. Imaginação é pensamento. Sentimentos. Os sentimentos também é uma operação do pensamento. O raciocínio, a memória. Veja quanta coisa decorre do pensamento. Porque todo momento nós estamos utilizando em nossa vida, no contato entre nós, em nosso trabalho, em nosso descanso, em nosso lazer, em nossas relações com a família, com as pessoas da comunidade, estamos pensando e estamos nos interrelacionando. No livro Mecanismos da Mediunidade, que pouca gente leu, André Luiz diz que tudo que existe, é a expressão do pensamento de Deus. Tudo, o universo, é a expressão do pensamento de Deus. De modo que tudo está em Deus. Jesus, quando ensinou a orar, isso está lá em Mateus, no capítulo referente ao Sermão da Montanha, capítulo 5, 6, 7. Jesus, quando ensinou a orar, ele dispensou sacerdotes, ele dispensou o altar, dispensou todos os aparatos, toda a ritualística que as religiões sempre adotaram, muito antes dele, e que adotam até hoje. Simplesmente para dizer que orar é falar com o Pai. E podemos falar com Deus em pensamento. No silêncio do nosso quarto, no silêncio do nosso coração. Não há necessidade nem mesmo de templo, ou de qualquer aparato exterior. Simplesmente pensar. Entregar-se ao pensamento. Crer é pensamento. Ter fé é pensamento. Caminhar em direção ao bem é pensamento. Tudo o que fazemos na vida, todos os nossos atos, todas as nossas decisões, tudo é pensamento. Jesus quis dizer que a nossa relação com Deus é através de nossos pensamentos, ou seja, das nossas mais secretas intenções. Porque o pensamento tem um lado que se revela para nós que estamos pensando, e outro que nós mesmos não temos muitas vezes consciência, mas que ele se expressa. O Espiritismo vem dar prosseguimento aos ensinamentos de Jesus, mostrando como é importante e fundamental o que pensamos. Pois se Deus está sempre presente em nossa vida, em qualquer lugar, qualquer situação, os pensamentos que habitualmente criamos podem estar em harmonia
ou em desarmonia com os propósitos divinos. Embora a oração seja um momento especial de encontro com Deus, especial para nós, eu tenho meu momento especial, você tem seu momento especial, que é quando você se encontra com Deus. Você não se encontra materialmente, fisicamente com Deus. Você se encontra espiritualmente com Deus. Você se encontra com Deus em pensamento. Porque Deus está sempre presente em tudo, em todos. Deus está em nós. A questão é saber se estamos em Deus. Se estamos percebendo que Deus está em nós. Muitas vezes fazemos a nossa prece, agradecemos a Deus, mas não sentimos que estamos sendo agraciados pela sua bondade, pelo seu amor, por tudo quanto Ele nos dá, por tudo quanto tem a nos oferecer. Logo estamos em contato com Deus através de tudo o que sentimos, de tudo o que pensamos. Nada há de secreto para Deus. Nosso pensamento é um livro aberto. Podemos enganar as pessoas, dizendo uma coisa, estando pensando outra. Mas não podemos enganar a nós próprios. Por isso não podemos enganar a Deus. A nossa consciência dirá se estamos sendo verdadeiros, se estamos sendo sinceros, ou se estamos sendo hipócritas, ou falsos, ou mentirosos. A nossa consciência dirá. É o pensamento funcionando em nós, mobilizando os recursos da nossa consciência, para que tenhamos a certeza de que nós pensamos e nós somos responsáveis pelo que pensamos. Os materialistas costumam afirmar que o cérebro é que produz o pensamento, ou que o pensamento é um produto do cérebro. Mas o Espiritismo diz que o pensamento provém do espírito, e que o cérebro realmente tem um valor extraordinário na nossa vida, uma coisa maravilhosa. Mas ele é somente o aparelho através do qual o pensamento se serve para se manifestar neste mundo. Se eu estou pensando numa coisa boa, uma coisa agradável, o cérebro funciona de uma maneira. Se eu estou pensando numa coisa desagradável, o cérebro funciona de outra maneira. Isso já está comprovado pela neurociência. Mas não é o cérebro que pensa. Eu que penso, e isso reflete diretamente no cérebro, que, em consequência, manifesta também em meu corpo, em meu íntimo, em minhas condições psíquicas. André Luiz diz que o pensamento ainda é matéria. Veja bem, André Luiz afirma no livro Mecanismo da Mediunidade que o pensamento ainda é matéria, querendo dizer que o pensamento funciona assim como as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são aquelas ondas do rádio, da televisão, do controle remoto, aquela que você utiliza. Você sabe que ali tem uma força ou um direcionamento, você aponta o controle para a televisão muda de canal, abaixa, levanta e faz o que você quer, sem que você coloque a mão lá. E sem que você veja nada funcionando, porque isso, as ondas magnéticas são invisíveis para nós. Ora, o pensamento ainda ele é muito mais sutil. É muito mais sutil que a onda magnética. Ele funciona por semelhança. André Luiz usa isso para comparar. O pensamento cria forças impulsionadoras. Forças eletromagnéticas, vamos dizer assim, entre aspas, que se forma em torno de nós, que forma em torno de nós uma atmosfera, como a atmosfera da Terra, né? Camada de ar. Nós temos uma camada de pensamento, camadas de pensamentos em torno de nós. André Luiz dá um nome a isso de psicosfera, ou a atmosfera do pensamento.
que se forma em torno de cada um de nós. Essa ideia de André Luiz ele buscou na teoria dos campos do físico inglês Michael Faraday. Segundo essa teoria, uma força se propaga através de um fio condutor, cria em torno desse fio um campo elétrico magnético. Quer dizer, um fio elétrico que está conduzindo a eletricidade, ele cria em torno dele um campo eletromagnético invisível que nós não percebemos. E se irradia da corrente que está passando por ali. O pensamento também, quando ele passa, quando ele se forma, ele irradia, ele solta radiações, que para nós que estamos encarnados com a limitação dos nossos sentidos, isso é invisível, nem existe. Mas os espíritos mais elevados percebem que nós estamos pensando, ou que tipo de pensamento nós temos, pelas radiações que emanam da nossa mente. Então, não é difícil imaginar como isso acontece. Se nós pegamos um ímã, colocamos debaixo de uma folha de papel coberta por limalhas de ferro. Então pegamos o ímã, né, na folha de papel, colocamos as limalhas de ferro e colocamos o ímã aqui embaixo. Ora, o ímã vai as limalhas, que são os pozinhos, né, pozinhos de ferro, ele vai formar uma imagem semelhante do ímã, porque corresponde ao campo magnético invisível criado pelo ímã. Então veja bem, se no plano material nós temos esse fenômeno do magnetismo, o que lhe dirá que acontece em relação ao plano espiritual? Se isso acontece no plano das forças eletromagnéticas, o que não acontecerá no plano das forças mentais? Ou espirituais, se quisermos dizer assim. O pensamento funcionaria de forma semelhante. Como pensamos 24 horas por dia, porque mesmo dormindo nós estamos pensando, não é difícil imaginar que os pensamentos que emitimos continuadamente podem ter propriedades magnéticas específicas, que formam, então, o que nós podemos chamar de campos mentais, que André Luiz chama de campos mentais, que atraem ou repelem outros pensamentos. Desse modo, se cada um cria o seu próprio campo mental, quando nós estamos juntos, como é o caso de uma família, nós todos, cada um com o seu campo mental, contribuem para a formação de um campo mental daquele grupo familiar. Quer dizer que a nossa casa, a nossa família tem um campo mental criado pelos seus membros, pelo pensamento daqueles que vivem ali. Esses pensamentos têm efeitos dentro de nós e fora de nós. Dentro de nós, vamos falar, que efeito tem dentro de nós? Eu estou vendo aqui uma citação do Gandhi, Mahatma Gandhi, eu ouvi falar, né? Disse o seguinte: a saúde é o resultado não só de nossos atos, mas também dos nossos pensamentos, dizia o Gandhi. Veja bem, a saúde é o resultado não só de nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. Pensamento de serenidade, pensamento de paz e amor, aciona os centros nervosos correspondentes, estimulando a produção de neurotransmissores que trazem benefício ao organismo, sensação de paz, de bem-estar. Agora, pensamento de rejeição, de inveja, de ódio, de ciúme, de inconformismo, de revolta, desregulam o funcionamento do cérebro, impõem ao corpo pesadas cargas que, além de gerar mal-estar, pode, com o tempo, acarretar doenças a médio ou a longo prazo. Como a oração pressupõe o encontro com Deus, voltamos à oração. Como a oração pressupõe o encontro com Deus, desde que ela seja feita com sinceridade, neste momento o cérebro é requisitado para funcionar em um nível elevado de harmonização, dando a sensação de leveza e de bem-estar. O mesmo acontece quando praticamos uma boa ação. Quando você manifesta uma alegria saudável, quando você está feliz, é claro que isso gera realmente um campo positivo de pensamento que vai refletir também no seu corpo.
Alegria saudável se alegria quando buscamos coisas positivas, né? Não coisas passageiras simplesmente, mas coisas que realmente têm um valor espiritual, que nós sentimos que aquilo cai bem em nós, porque nos fortalece intimamente, nos dá uma segurança maior diante das adversidades da vida. Então nós vamos perceber que o que nós fazemos e o que nós pensamos gera forças mentais. Essas forças mentais podem ser mais benéficas, menos benéficas ou até prejudiciais. Por essas forças mentais, nós atraímos os bons amigos, quando elas são positivas, ou atraímos espíritos perturbadores, quando elas são negativas. Nós geramos a doença, quando ela é negativa, ou promovemos a saúde, quando ela é positiva. É claro que não é nada assim mágico, isso é o dia a dia. Você pensa todo dia e na sua vida você tem um padrão de pensamento. É esse padrão que vai gerar as suas condições íntimas, inclusive psicológicas. As condições psicológicas suas dependem do pensamento que você, ao longo do tempo, vai curtindo. Pessoas que pensam negativamente tendem a serem negativas a vida toda, se não caírem numa depressão. Pessoas positivas tendem a vencer mesmo os problemas mais graves, como as doenças, o câncer, por exemplo. As pessoas enfrentam o câncer, a pessoa que enfrenta positivamente aquilo, com uma força íntima muito grande, mostrando a força do pensamento. Então tem muita coisa sobre o pensamento que nós poderíamos falar. Mas vamos passar por aqui, né? Vamos apenas ler para vocês uma mensagem da Meimei, que todo mundo conhece e que realmente nos convida a ter fé. A fé, justamente, é o exercício do pensamento positivo. Por isso, não percas a tua fé entre a sombra do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo a fé por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa na vida, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais infelizes são os que perderam a fé, perderam a confiança em Deus, em si mesmos. Porque o maior infortúnio, a maior infelicidade de uma pessoa é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta, serve, aprende, adianta-te, brilha alvorada além da noite. Hoje, meu amigo, minha amiga, é possível que a tempestade de amarfã em coração te atormente o ideal, aguilhando-te com aflição até ameaçando-te com a morte. Mas nunca te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que Deus nos abençoe.